dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Jornal ISTV, primeira edição aqui pela ISTV. Hoje é segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana, são 11 horas e 31 minutos, hoje é dia 7 de outubro. Vamos conferir então quais são os destaques dessa edição? Justiça quer saber se Câmara de Caraguatatuba desrespeitou ordem judicial ao aprovar financiamento. São Sebastião abre chamada pública para cadastro e recadastro em creches e berçários a partir de hoje. Casal de 18 anos foi esfaqueado durante assalto em Ubatuba. Pescadores são resgatados após barco naufragar em São Vicente. Além disso, nós vamos conferir previsão do tempo, condição das balsas e muito mais a partir de agora aqui na ISTV. No ar, Jornal ISTV. E a gente volta então com as notícias. E olha, essa notícia é aquela que está dando pano para manga a dar com pau aqui em Caraguatatuba, porque a Justiça quer saber se Câmara de Caraguá desrespeitou ordem judicial ao aprovar financiamento. O juiz de Caraguatatuba, Dr. João Mário Estevam da Silva, solicitou aos advogados da Câmara Municipal, da Prefeitura e dos 5 vereadores de oposição que informem até hoje se teria havido descumprimento de ordem judicial na votação da última terça-feira. Os advogados terão que encaminhar suas manifestações e, após análises, o juiz irá decidir se mantém ou suspende a sessão que autorizou a Prefeitura a emprestar dinheiro da Caixa para a realização de obras na cidade. A decisão do juiz atende às solicitações feitas pelos vereadores oposicionistas, que logo após a sessão fizeram um boletim de ocorrência e protocolaram pedidos de suspensão e anulação da sessão na Justiça e no Ministério Público Estadual. Os vereadores querem que a Câmara suspenda a votação de terça e não coloque o projeto em votação até que o julgamento do agravo obtido junto ao Tribunal de Justiça seja apreciado. Então, como eu disse, ainda muita água deve rolar embaixo dessa ponte, mas nós precisamos de uma definição. Nós, munícipes, ficamos vendidos nessa história. Afinal de contas, vai ou não vai haver esse empréstimo? Será ou não será lícito? Será ou não será viável? Enfim, vamos esperar para ver o que acontece, mas nós continuamos de olho aqui pela ISTV. São Sebastião abre chamada pública para cadastro e recadastro em creches e berçários a partir de hoje. A inscrição deve ser realizada na unidade escolar mais próxima da residência do interessado até o dia 25 deste mês, das 8 às 17 horas. No ato da inscrição, o interessado deve indicar até 2 unidades escolares onde pretende matricular a criança futuramente, considerando a proximidade do endereço residencial ou de trabalho dos pais ou responsáveis pela criança. Para tanto, é necessário apresentar no ato da inscrição a certidão de nascimento IRG ou documento com foto da criança ou do responsável, além de seu CPF, comprovante de residência dos últimos 3 meses, o endereço de trabalho, carteira de vacinação da criança e laudo médico em caso de deficiência, seja da criança ou do responsável. Os pais que já efetuaram cadastro em creches ou berçários do município em anos anteriores, caso ainda tenham interesse, deverão comparecer para efetivarem o recadastro, hipótese em que será respeitada a data da primeira inscrição realizada. O não comparecimento configurará a desistência da intenção de vaga e a inscrição será cancelada, podendo ser pleiteada nova inscrição e a criança será inserida no final da lista de inscritos. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com o setor de cadastro de alunos da Secretaria da Educação pelos telefones 12 3891 3360 ou 3891 3450 ou ainda pelo 3891 3368. Prefeitura de Caraguatatuba abriu licitação para a revitalização das praças Diógenes Ribeiro de Lima e Antônio Facchini. O processo licitatório para a escolha da empresa que vai fazer as obras de revitalização das praças Diógenes Ribeiro de Lima, no centro, e Antônio Facchini, na praia Martim de Sá, foi aberto na última sexta-feira.
Os documentos devem ser entregues na Secretaria de Administração até às 9h30 da manhã do dia 6 de novembro. Eles serão abertos às 10 horas da mesma data. Passado o certame, a estimativa é que as obras comecem ainda em dezembro. O projeto da Praça Diógenes prevê a construção de 90 quiosques fixos e 10 locais reservados para expositores eventuais, que ficarão em um deck separado para visitantes ou envolvidos em projetos sociais. Já a Praça Antônio Facchini ganhará 10 quiosques construídos em um deck cimentício, uma quadra de streetball, banheiro público e depósito com bicicletário, pergolado, novos canteiros, bancos de concreto e novos bicicletários. Os recursos para as reformas são provenientes do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, o DAD, órgão da Secretaria de Turismo do Estado, que autorizou o convênio com o município para a liberação de recursos na ordem de R$ 5.500.000 para a revitalização das praças. Isso é muito interessante porque realmente abre novas possibilidades e, lógico, o turismo fica cada vez mais em voga. Praia Grande abre 100 vagas para cursos profissionalizantes. As vagas são para 4 cursos gratuitos: cuidador de idosos, eletricista de residências, tosador de animais e de bartender. As aulas começam no dia 29 de outubro. Serão disponibilizadas 30 vagas por curso. As atividades ocorrerão no período da manhã, das 8 às 12 horas e 10 minutos, para os cursos de cuidador de idosos e eletricista de residência. Já na parte da tarde, os alunos de tosador de animais e também para o curso de bartender terão aulas das 13 às 17h10. As inscrições podem ser feitas na sede da Secretaria de Assuntos Institucionais, o CAU, de Praia Grande, e no posto de atendimento ao trabalhador. Os cursos são destinados para maiores de 16 anos. No momento da inscrição, é necessário apresentar o RG e CPF. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. São 11h38. Vamos à primeira pausa aqui no ISTV Primeira Edição e voltamos já já com muito mais informações para você. Por isso, não sai daí não, é lá e cá. Às 11h42, estamos de volta com o Jornal ISTV Primeira Edição aqui pela ISTV. Estamos operando para 30 municípios do estado de São Paulo. Aqui em Caraguatatuba ainda permanecemos apenas pelo nosso site e pelo aplicativo e em breve nossos sinais realmente devem estar restabelecidos. Por enquanto, pelo 36.1 para toda a Baixada Santista e ainda você acompanha então pelos nossos aplicativos, ok? Então fique conosco porque é muito importante sua presença por aqui. Em São Sebastião, polícia prendeu 3 homens por tráfico de drogas. A equipe realizava ponto de estacionamento pela Avenida da Praia quando avistou um indivíduo trafegando em uma motocicleta em direção à balsa. Ao passar pela equipe, o motociclista demonstrou nervosismo e foi abordado. Durante a busca pessoal, a PM localizou com ele um tablete grande de maconha. Após receber voz de prisão, foi solicitado que ele informasse onde tinha adquirido a droga. O motociclista informou que tinha conseguido a droga com um indivíduo chamado Nilcinho, pelo bairro da Olaria, e que estaria levando para seu patrão na cidade de Ilhabela, que vende pequenas porções no próprio comércio localizado no bairro do Bexiga. Após o motociclista indicar o indivíduo e onde pegou a droga, esta equipe, com apoio do tenente Quirino, se deslocou até o local, que é próximo a um ponto de tráfico, e lá prendeu uma pessoa com uma sacola nas mãos. O homem confessou que estava traficando. Na casa dele, a PM localizou mais drogas prontas para a venda. O homem foi preso por tráfico. Os policiais conseguiram localizar Nilcinho no local indicado pelo primeiro abordado. Na casa dele, a PM localizou mais drogas e dinheiro. Ele também foi preso. É só apertar que entrega. Apertou, entregou. Em Caraguatatuba, Força Tática da PM apreende menores com grande quantidade de drogas. No último sábado, 2 menores foram apreendidos no bairro Benfica, em Caraguá, com uma grande quantidade de drogas.
Ao todo, 481 papelotes de cocaína, 451 pinos de crack e 67 porções de maconha. Com a dupla, os policiais ainda encontraram um celular e mais de R$200. Os jovens foram levados para a delegacia e permaneceram à disposição da justiça. Ingressando cedo no mundo do crime, isso é uma pena, né? A gente espera que isso tenha algum tipo de desfecho mais positivo. Casal de 18 anos foi esfaqueado durante assalto em Ubatuba. O crime aconteceu na madrugada de ontem e ninguém foi preso. O caso aconteceu na região central em uma pista de skate. Um homem tentou roubar a corrente de prata do jovem. Ele reagiu e o assaltante atacou o casal. A polícia militar informou que a jovem de 18 anos foi golpeada 7 vezes e o namorado pelo menos 3. As vítimas estão internadas no pronto-socorro do município. O caso está sendo investigado. É lamentável, como eu sempre costumo dizer, nossa vida se tornou algo banal. Então, por uma corrente de prata, esfaqueia-se. Agora, veja o tamanho da violência, né? Foram 7 facadas, 7 golpes de faca desferido contra a jovem e outros 3 no namorado. Então, fica a dúvida, qual o motivo, o porquê disso tudo? Óbvio, não estávamos lá, não acompanhamos, não presenciamos, não somos testemunhas oculares do crime. Porém, sabemos que realmente não se trata de algo tão bonzinho assim. Algo está no ar e tomara que essa moça e esse rapaz possam voltar para o convívio da sociedade com saúde. Policiais do BAEP prendem 3 durante operação em Caraguatatuba. Policiais militares do Batalhão de Ações Especiais da Polícia prenderam na noite da última sexta-feira um homem por tráfico de drogas no bairro Sumaré, aqui em Caraguá. Um procurado da Justiça também foi preso, além de um indivíduo por porte ilegal de armas. No Sumaré, o homem de 30 anos estava com 366 pinos de cocaína, 127 pinos de crack e mais R$10 em dinheiro. Ele já tinha antecedentes criminais por furto e tráfico. Já no Travessão, foi capturado um jovem de 24 anos procurado por tráfico de drogas. Na sequência, após diligência em sua residência pelo bairro Barranco Alto, foi preso em flagrante um indivíduo de 29 anos que mantinha sob sua posse um revólver com numeração raspada. E aí nós continuamos, e aí nós vamos, enfim, é bom que a polícia esteja cada vez mais atuando, mas ainda nós ficamos aqui na torcida e no sonho de que haverá um dia em que a polícia, apesar do trabalho realizado, não encontrará nada de ilícito, não encontrará nada de problema. Será que isso vai acontecer? É só um sonho, talvez utopia, mas a gente continua torcendo. O que nós queremos é o bem da população, é o bem de todos em geral. 11h47. Vamos então a mais uma pausa aqui no ISTV Primeira Edição, mas nós voltamos já já. Temos muita coisa a conversar ainda por aqui, além de previsão do tempo, condição das balsas, entre outras coisas. Por isso, é rápido, 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 então não sai daí não. É lá e cá. São 11h50, estamos de volta com o ISTV Primeira Edição aqui pela ISTV. Vamos agora conferir como é que fica a condição, ou melhor, a previsão do tempo para hoje. O tempo continua maluco, né? Como sempre tem ficado nos últimos tempos. Veja só, nós estamos em plena primavera e nessa segunda-feira vemos que a máxima deve chegar a 25 graus, o que nem chama tanto atenção assim, mas o que chama atenção é a presença de nuvens negras à frente do sol, o que sugere a possibilidade de chuva hoje, aqui não, né? Na cidade de Ubatuba. Agora sim, aqui em Caraguatatuba, aí o tempo deve ficar um pouco mais ensolarado, apesar de certa nebulosidade, com a máxima prevista para 31 graus nessa segunda-feira e a mínima 22 graus. Em São Sebastião, volta então essa condição onde as nuvens negras à frente do sol sugerem chuva, então a máxima deve chegar a 22 graus por lá, mínima de 19 graus. Na Ilhabela, sequer o sol aparece. Vemos que temos ali somente as nuvens negras, a chuva permanece por lá. 20 graus é a máxima prevista para essa segunda-feira e com mínima de 18 graus.
Olha aqui em Bertioga também, hein? Nada de sol por lá, as nuvens permanecem, deve chover pelo dia de hoje, a máxima 23 graus com mínima de 17 graus. E não é diferente em Santos não, veja que também vemos as nuvens negras ali na frente, não há nem a possibilidade de sol, no entanto a chuva deve acontecer por lá, a máxima chega hoje a 23 graus com mínima de 18 graus. No Guarujá, a situação semelhante. A chuva também deve ocorrer por lá. O máximo que deve chegar hoje é 23 graus e a mínima 18 graus. Seguindo, Peruíbe também com a mesma condição. Nada de sol, nuvens negras, portanto, possibilidades fortes de chuva. 20 graus é a máxima que deve atingir nessa segunda-feira em Peruíbe e a mínima 15 graus. Às 11 horas e 53 minutos, vamos verificar então como é que está a condição de travessia nas balsas no litoral norte e também no litoral sul. São Sebastião e Ilhabela temos ali agora 30 minutos é o tempo de espera. Algum movimento, vemos ali alguns carros, olha a fila extensa, isso porque a possibilidade de transferência de veículos nesse momento, segundo a Dersa, é de 276 por hora. Em Santos e no Guarujá, os usuais 15 minutos, a gente verifica, confere que tem um movimento até maior, né? Porém, o que muda ali e permanece os 15 minutos, o tempo de espera, é a possibilidade de transferência de veículos, que nesse momento é de 430 por hora. São 11 horas e 54 minutos, a gente segue agora com as notícias aqui no ISTV Primeira Edição. E olha só, pescadores são resgatados após barco naufragar em São Vicente. 3 pescadores foram resgatados após o barco que eles estavam naufragar em São Vicente. O caso ocorreu na madrugada do último sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas não se feriram. Por volta da 00:30, os pescadores jogavam redes de pesca atrás do Ilha Porchá, quando uma forte correnteza fez com que a pequena embarcação de alumínio virasse. Os 3 tripulantes se abrigaram na Pedra Três Marias até que as equipes chegassem para realizar o salvamento. Foram utilizados botes salva-vidas para chegar até os pescadores. Segundo a equipe, os náufragos não precisaram de atendimento médico. Um susto de leve, mas que merece toda a atenção, né? A gente sempre comenta isso, principalmente no litoral, onde a prática da pesca é constante, mas tem que se ter todo o cuidado, preparo, conhecer o local, não é simplesmente se aportar num barco e ir para o mar e fazer a pescaria, né? Fundac abre inscrições para Festival da Canção de Caraguatatuba. A Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba está com inscrições abertas para mais uma edição do Festival da Canção 2019. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de novembro pelo site Fundac, lembrando que Fundac é com 2 Cs, .sp.gov.br, cumprindo todas as determinações estipuladas no edital. Este ano, a apresentação do FEC será realizada dia 30 de novembro, a partir das 20 horas, na Praça do Caiçara. Podem participar músicos residentes de toda a área do Cone Leste Paulista, com no mínimo 14 anos completos e que tenham músicas autorais nacionais ou internacionais com os mais variados gêneros. A seleção das canções inscritas será feita pelos membros da Comissão de Seleção de Projetos, que vão analisar critérios como originalidade, criatividade da letra, melodia, afinação e harmonia. Serão desclassificadas as canções cujo conteúdo seja grosseiro ou contenha conotação sexual. A definição para a ordem das apresentações dos selecionados será por meio de sorteio realizado pela Comissão de Seleção de Projetos e publicada no site da Fundac no dia 21 de novembro deste ano. O vencedor receberá R$2.000. Ainda assim, terá um violão acústico doado por uma loja parceira da Fundac no festival. O segundo colocado vai ganhar uma caixa de bateria e o terceiro receberá um ukulele acústico. Todos os selecionados receberão ainda certificado de participação. O que chama a atenção aqui nessa notícia é algo que eu considero de muito bom gosto, ou seja, a
observação quanto ao conteúdo colocado nas músicas. Então, que realmente seja assim. Se nós estamos falando de criatividade, não precisamos falar apenas de certas partes do corpo, aquelas que a gente já sabe que existem em diversas músicas e que têm feito muito sucesso. Lembrando que cantar é com a boca, viu? Não é com outra parte do corpo, não. Exposição Crenças, Credos e Fé é atração em Ilhabela. A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação Arte e Cultura de Ilhabela, promove a exposição Crenças, Credos e Fé da artista Ana Canali, até o dia 31 de outubro no Centro Cultural da Vila. As obras retratam diversos tipos de crenças e serão abençoadas pelo Padre Mateus, pároco na paróquia Nossa Senhora da Ajuda, em Ilhabela. Tartaruga de couro é resgatada na Praia da Enseada, em Guarujá. Conhecida também como tartaruga gigante, ela foi encontrada viva na Praia da Enseada na manhã de ontem. O animal foi resgatado por equipes do Instituto Gremar e está recebendo tratamento adequado. Foi a primeira desta espécie a ser resgatada pelo projeto. Banhistas e ambulantes avistaram o animal enquanto ele ainda estava na água. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Ambiental foram acionados para o local. A tartaruga foi encontrada presa a uma rede de pesca. O Gremar informou que trata-se de uma fêmea subadulta, provavelmente vítima de afogamento com escoriações pelo corpo. A espécie está criticamente em perigo de extinção devido ao aumento da captura incidental em atividades de pesca costeira, oceânica e de arrasto. Então, aí uma pena, né? O ser humano continua colocando o dedo na natureza, continua acabando com tudo, continua jogando lixo na praia, continua não respeitando o ser humano, continua atingindo o seu vizinho, continua com o som alto, continua com a falta de respeito ao ser humano. Até quando e até onde chega tudo isso? Então, vamos pensar um pouco mais, vamos tentar entender melhor. A minha liberdade termina quando começa a sua. Eu não tenho o direito de invadir nada disso, eu não tenho direito de fazer nada contra alguém, tá certo? Enfim, é isso daí. Estamos chegando ao final de mais um ISTV primeira edição. Amanhã estaremos de volta às 11h30 para falarmos muito mais sobre assuntos da nossa região e contando com a sua participação. Um grande abraço e até lá.